Dito isso, vamos fechar aqui, porque a gente está se estendendo muito mais. Vamos para a eleição americana. Bora lá. Vamos lá. Sobre a eleição americana, né, as midterms, né, que se encerrou, inclusive recentemente, aí, teve o segundo turno aí da eleição do Senado na Geórgia, né, o republicano ganhou. Então, assim, o resultado ficou 50-50, né? 50 cadeiras para os democratas, 50 para os republicanos. Como a vice-presidente, a Kamala Harris, é democrata e ela é presidente do Senado, então os democratas mantêm o controle do Senado, né? Os republicanos conquistaram maioria na Casa Branca, né? Só que uma maioria muito mais apertada do que se projetava, né? Esperava-se uma maioria mais folgada. E nos governos estaduais, né, os republicanos eles têm a maioria dos estados, mas também é uma maioria apertada, 26-24. Né? Os republicanos controlam 26 estados, os democratas 24 estados. Né? Inclusive, os democratas acho que conseguiram controle aí em um estado específico. Né? O que isso tem a dizer? Né? Vou pegar uma analogia, né, uma metáfora do futebol, né, que explica muito bem, resume muito bem o que foi essas midterms, né, nos Estados Unidos. Os republicanos esperavam ganhar de 3-0, né, meter 3-0 nos democratas, saíram com 2-2 e tomando sufoco no final do jogo. Basicamente isso. Né? Assim, eles esperavam conquistar a maioria no Senado, eles esperavam conquistar uma maioria folgada na Câmara, eles esperavam um resultado muito melhor nos estados, né? Talvez até conquistando alguns estados improváveis, por exemplo, o caso do Oregon, né? Que é um estado democrata aí há mais de 40, acho que quase 40 anos, aí, é um estado nas mãos do Partido Democrata. Eles chegaram até perto de conseguir, mas acabaram não conseguindo. Inclusive, perderam no Arizona, né, porque eles perderam o Arizona, né, acho que a Kate Hobbs, né, foi eleita, né, como governadora do Arizona, ela que é democrata. Né? Então, assim, a verdade é que os republicanos decepcionaram nessas eleições. Né? Uma exceção honrosa, né, nesse cenário todo foi a vitória, né, a reeleição do Ron DeSantis, né, como governador da Flórida, ele que vai ser, digamos, o grande desafiante do Donald Trump aí nas prévias do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024. O Donald Trump, por sinal, né, os candidatos ligados ao trumpismo foram, digamos assim, quem sofreram mais nessas eleições de meio de termo. E veja bem, só para acrescentar, e isso num cenário, e olha só, isso num cenário que é completamente ruim para os democratas. E assim, a tendência natural é que seria ruim para os democratas, porque nós temos uma combinação de inflação alta, ainda alta, né, na casa aí de 7%, se não me falha a memória, perspectiva de recessão, né, e uma condução do governo Biden que é absolutamente, digamos assim, para dizer o mínimo medíocre. Né? Biden fez um governo, no mínimo, medíocre. E a gente sabe muito bem que eleições de meio de termo, elas costumam punir o partido que está na Casa Branca. Então, se você analisa todo o contexto, o Biden se deu muito bem nessa eleição. Tipo assim, não se deu bem no seguinte sentido, não se deu tão mal quanto se esperava que ele se desse mal. Né? E ele, obviamente, saiu bem, porque já fala abertamente que quer se candidatar à reeleição em 2024. Algo que não se pensava, digamos, até pouco tempo atrás. E aí vai Trump, vai DeSantis e tal, parece que vai o Trump mesmo. Que para mim, na minha opinião, é um erro, né? Assim, nos Estados Unidos, eu torço pela confusão, pelo caos e tal. Mas olhando assim, do ponto assim, um pouco mais analista mesmo, né? Tipo assim, democratas, republicanos, uma coisa um pouco mais ali política americana,
seria um erro e tal, mas quanto mais confusão Assim, em cima, melhor, né? eu vou deixar, eu ainda vou passar a vez aqui para o Luiz, eu creio que ele vai falar melhor disso do que eu, né? Mas, assim, a verdade é a seguinte, né? O Trump, sendo o candidato republicano para as eleições presidenciais de 2024, pode ser meio caminho andado para o que seria improvável, uma reeleição de Biden. Assim, se alguém, há poucos meses, se alguém falasse, não, Biden tem chance de se reeleger, eu diria, não, ele não tem chance. Hoje, Isso no Brasil também, viu? hoje eu digo o seguinte, Trump, dependendo da situação, se Trump for o candidato, principalmente depois dessa presepada que ele deu, que ele falou que ele quer que acabe com a Constituição americana, que é algo assim, tipo, basicamente é o que os americanos defendem quase que como as tábuas dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Né? A Constituição americana é basicamente isso para eles. E o cara defende simplesmente, não, vamos acabar com isso. Ou seja, enlouqueceu, saiu da casinha. Né? E aí vai pavimentar a eleição, está correndo o risco de pavimentar o segundo mandato do Biden, com todas as lambanças que o Biden fez. Né? Em termos de política externa, cabe o registro, a política externa do governo Biden é um desastre absoluto. Né? Você tem a questão do Afeganistão, né? daquela retirada dramática, né? de Cabul, né? E agora essa questão da condução na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Dessa postura, digamos assim, de querer ajudar a Ucrânia a qualquer custo, mesmo que às custas da própria Ucrânia. Né? Então, assim, é uma situação bastante complicada. Né? Mas do jeito que está indo, com tudo isso, ele ainda tem chance de se reeleger. Luiz, Queria fazer uma pergunta. 3-0 é goleada ou não é? Não, não é porque ele falou que os republicanos estavam esperando um jogo de um 3-0 lá nessa eleição. Aí eu lembrei, ele falou 3-0, eu lembrei do post que ele fez outro dia, que 3-0 não é goleada. Para mim não é é goleada. E eu expliquei, eu dei argumentação, e ele concordou em partes. Assim, porque a questão Não é a vamos seguinte, entrar nisso. Não, tá bom. A gente não vai entrar nisso, senão a gente vai delongar muito aqui. Exatamente. Vai lá, faz a tua consideração, Luiz. Vai lá, Luiz. Não, então, em relação ao Biden, eu também acho que ninguém esperava, né, um cenário desse, que ele está realmente cogitando que uma reeleição, né? Mas aí é aquela coisa, né? Você vê tudo que contribuiu para derrota, o pós-derrota. Eu acredito que o pós-derrota do Trump foi até pior é, do que a derrota em si, porque se ele Sim. perde e não acontece aquilo ali que aconteceu no Congresso, né, no Capitólio, né, muito provavelmente ele viria ainda aí forte aí para uma próxima eleição, né, 2024. Eu acredito que ele vem forte, eu acredito que ele ainda vem forte, ainda deve vencer o governador eleito da Flórida nas prévias, né, nas primárias do partido, mas eu não sei se ele vai vir com aquela força que ele teve em 2016, né? Eu acho que isso daí já não, talvez não deve se manifestar, né? Pode falar. E assim, tem a questão do seguinte, tipo, a gente tem aí. Tudo bem que nós temos muita água aí para rolar debaixo da ponte, nós temos ainda 2 anos, né? E muita coisa pode mudar até lá, né? Que pode reverter, pode inclusive favorecer o próprio Trump. Mas, assim, o contexto que a gente tem hoje, né? O momentum hoje, é a favor do Biden. Né? Tipo assim, o momentum hoje é a favor dele. No plano interno, eu acho que o momento é a Sim. favor dele. No plano externo, assim, essa questão do plano externo, mais ou menos assim, porque ao mesmo tempo que ele tem essa política de ajuda aí para a Ucrânia, né, de envio de armamentos, assim, é aquela coisa. É uma coisa que eu tenho visto alguns professores, né, de geopolítica falando.
Cara, a Lockheed, a- as empresas, a Boeing, estão vendendo, assim, sei lá, tinha uma empresa, não lembro se foi a Lockheed, mas eu acho que foi. Cara, tá vendendo mais do que o orçamento militar da Rússia. Você acha que eles querem, eles vão deixar de mandar dinheiro para essa guerra? E aí não é nem só a questão da guerra em si, né? É vender para Polônia, vender para Hungria, vender para outros países, né? Que Complexo estão ali. industrial militar. Exatamente. Complexo industrial Complexo militar. industrial militar americano é maior que países inteiros. É, é Você isso. mesmo falou, né? Questão que é maior 700 que. pia, não. Cara, é absurdo o tamanho disso. Isso é o gasto militar americano, mas o que eu tava falando que é uma empresa vendendo mais do que o orçamento militar de um país, que era, então, outrora, né, era o principal rival aí geopolítico dos Estados Unidos, né, que hoje talvez não seja mais O principal. o principal, exatamente, Tá, porque tem a o China. principal, exatamente. Tipo assim, inclusive essa questão assim de geopolítica e bem e que pode se que está falando, na verdade, é que o que muito se fala da questão, olha, a gente pode estar entrando num arranjo multipolar. Não, nem não para tanto. Talvez o que pode estar acontecendo é o seguinte: a Rússia pode virar um satélite da China. Sim, Assim, a Rússia pode virar um grande satélite chinês, né? Principalmente porque a Rússia é completamente deslocada aí da- das relações internacionais por conta das sanções, ela está tendo que se aproximar, por necessidade, ter que se aproximar dos chineses, né? Da Ásia, principalmente, ali, China, Exatamente, Paquistão, né? Índia. Então, assim, e aí voltando para a questão americana, né? Essa questão americana, a gente está faltando aí 8 minutos, né, para a gente fechar aqui, e aí já indo para o encerramento, né? A questão americana, né, desse saldo dessas midterms, né, é o seguinte: os republicanos, digamos assim, principalmente a ala trumpista do Partido Republicano, não se deu bem, né? Não obstante isso, o Trump vai seguir com a aposta dele, né, de querer ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos e tem chance de conseguir bater o DeSantis e conseguir, infelizmente, conseguir a nomeação, se o Trump for candidato, se for, no contexto que a gente tem agora, se nada mudar, não me surpreenderia com uma reeleição de Biden. No entanto, nós temos ainda 2 anos, né? E 2 anos, coisa pode mudar completamente. 2 anos de Biden é muita coisa, viu, meu amigo? Sim, Tá bom. Então, acho que fica claro aí as nossas opiniões sobre vários assuntos, né? Aproveitamos bem esses 3 blocos, conseguimos falar aí de 4 assuntos. Só recapitulando, falamos aqui de América do Sul, Peru e Argentina, Pedro Castilho e Cristina Kirchner na Argentina. Falamos do primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro não indiano do Reino Unido. Falamos de Lula. Primeiro veio Lula, depois a gente falou do primeiro-ministro. E agora, por final, falamos aí de midterms americanos. militares americanos. isso, eu tinha me fugido dessa palavra. E também falamos. Faltou algo? Ou foi Não, isso? é isso aí, basicamente. É isso aí. Hoje o episódio tivemos a presença ilustre do amigo Luiz Aguiar, Obrigado. que aceitou previamente com muito prazer de participar e tal. E como sempre a participação aí também do Marcão, que sempre participa do Bate-Papo BG. Então peço que os dois façam as considerações finais. Já me despeço aqui. Foi muito bom, um dos melhores bate-papos BG aí que a gente já fez. Honra é tua, Luiz. Não, eu agradeço aí o convite, né? Que é sempre assim, é muito importante a gente fazer esse exercício de pensamento, né? De reflexão e de estar discutindo essas temáticas, né? Porque falar sobre tanto política interna dos países estrangeiros quanto política externa é uma coisa muito importante, né? Porque aí a gente vai estar discutindo
nosso lugar do mundo também, né? O lugar do Brasil também, né? No tabuleiro, né? Geopolítico mundial, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, né? Porque se a gente não pensar, é como a gente estava falando, se nem a gente pensar, outras pessoas vão pensar pela gente qual o lugar que o Brasil tem que estar, né? Enfim, eu acho que é isso. E agradeço aí o convite, espero, espero poder retornar, né, em outras ocasiões aí. É isso. Eu também quero agradecer, primeiramente agradecer pela aceitação do convite aí, Luiz. Eu quem fiz o convite, foi uma grande honra aí contar contigo aí nesse bate-papo, né? Agradecer ao Miguel aí pela oportunidade também de conduzir aí essa discussão, né? Foram tópicos bastante pertinentes aí em relação aos assuntos do país e do mundo, né? E vamos estar sempre aí atentos e participando aí do debate público. Encerrando aí, boa noite aí a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado aí. Tamo junto, Marcão, tamo junto, Até a Luiz. próxima. Obrigado pela presença. Chamaremos certamente você para outros bate-papos. Valeu.